querido Diácono Lino, meu irmão, meus queridos irmãos e irmãs. Recordemos um pouquinho a liturgia da palavra dos últimos 2 domingos. O capítulo 16 de São Mateus é muito importante, porque é o capítulo da decisão do discípulo. E a decisão tem dois estágios, né? Que nós vimos nos 2 últimos domingos. O primeiro estágio, de 2 domingos atrás, é nós entendermos que Jesus não é mais um profeta, mas ele é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Isso faz toda a diferença. Jesus não é mais um mensageiro, alguém que leva a mensagem. Ele é a mensagem. Jesus não terá mais ninguém que o complete. Ele já é a mensagem completa. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nesse tempo agora que tem gente querendo reescrever a Bíblia, é muito importante nós lembrarmos que a palavra do Senhor permanece para sempre, como diz o Salmo, não é? Esse é o primeiro estágio. E o segundo estágio da semana passada foi quando nós colocamos isso na prática. Se alguém quer ser meu discípulo, partilha da minha vida. Ou seja, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E por isso o sinal do cristão é o sinal da Santa Cruz. Porque amar neste mundo é necessariamente se encontrar com a cruz. Como eu dizia na semana passada, a mesma pessoa vai ser a resposta de vocês. Quando vocês pensarem naquela pessoa que mais te ama neste mundo, você vai chegar à mesma conclusão. É aquela que seria capaz de dar a vida por mim. Por isso, cruz e amor andam juntos. É assim. E por que eu fiz essa recordação, essa recuperação? Para que nós entendamos a mensagem de hoje, que é um aspecto muito específico da cruz. Qual é, padre? É o aspecto o dever de dizer a verdade e de exortar o irmão na verdade. E não é fácil. Quem aqui nunca viveu o drama, né? De perguntar assim, será que eu devo dizer ou não devo dizer? Será que eu devo corrigir ou não devo corrigir? Será que eu falo ou não falo? Devo calar e rezar ou eu devo falar? Muitas vezes a gente se pega num dilema desses. E se a gente não tem a palavra de Deus como guia, como sabedoria que ilumina os nossos passos, a gente pode meter os pés pelas mãos, né? Então, hoje eu gostaria de dividir a nossa reflexão em 3 momentos. Primeiro, essa pergunta. Quando é que eu devo calar e rezar? E quando é que eu devo falar? Primeira coisa. Acho que é importante, né? Segunda, ainda mais hoje que é da pastoral da escuta, né? Segunda coisa. Como eu devo falar? Também é muito importante. Porque às vezes a intenção é boa, mas o modo como eu faço, eu coloco tudo a perder. Como eu devo falar? E eu terminarei a reflexão com 3 promessas que a palavra de Deus faz hoje para aquele que for fiel nesse mandamento, para aquele que praticar a correção fraterna. Não vou falar agora para manter o suspense, mas no final tem 3 promessas da palavra de Deus para quem viver esse mandamento. Vamos começar então. Padre, quando eu devo falar e quando eu devo calar? O profeta Ezequiel nos dá a pista. Ele diz lá na primeira leitura. O padre perdeu. Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Essa é a primeira leitura de hoje. Então a resposta é, padre, quando eu devo calar? Nunca. Nós, pela própria unção do batismo, temos o dever, 3 coisas. Primeiro, de expressar a verdade. É um dever. Segundo dever, de fazer essa verdade algo meu. Meus irmãos, nós escutamos a palavra de Deus, mas ela não assenta no seu coração assim fácil, não. Muitas coisas que eu escuto na palavra, eu não concordo às vezes, me remexe, me contraria. E para que essa verdade esteja assentada no meu coração, eu tenho que meditá-la, estudá-la e rezar com ela. Isso é um dever do cristão. Se você acha que simplesmente com as suas entendedeiras, sozinho, você vai escutar uma palavra, ela vai assentar no seu coração, está errado. Precisamos trabalhar essa verdade em nós, e é nosso dever. E em terceiro lugar, sustentar essa verdade com a coerência de vida.
Eu te estabeleci como vigia da casa de Israel. Assim que ouvires uma palavra, deverás dizê-la, expressar a verdade, assumir, assimilar a verdade e viver uma vida coerente com essa verdade. Esse é o dever de todos os cristãos. E essa primeira leitura está no âmbito geral. Então nós, no geral, precisamos expressar sempre a verdade e nunca calá-la. E Deus me livre, por interesse nenhum, mudá-la, nem querer torcê-la. Deus me livre, nunca. Agora, qual é o problema? O problema, padre, é quando a gente sai do geral para o particular. E é o problema que Jesus nos coloca no Evangelho. Jesus não está falando para a gente falar com a multidão. Jesus começa o Evangelho assim: se o teu irmão pecar contra ti, aí já começa o problema. Porque quando eu chego diante do meu irmão, é que a gente fica em dúvida, né? E eu vou perder meu irmão, padre. Se eu disser isso agora, eu perco uma amizade, padre. Se eu disser isso agora, pode ser que eu faça um pior mal, que a pessoa vai ficar com tanta raiva de mim que não volta nunca mais na igreja, né? Faço do cristianismo uma religião odiosa e do meu irmão alguém que reage e vai embora. Isso é triste. Então o problema é, se o teu irmão pecar contra ti. E Jesus, agora já começo a responder também, né? Jesus já começa nos dando a resposta. Qual é o âmbito que Jesus fala? Se o teu irmão. Essa é a primeira coisa. Meus irmãos, a correção fraterna é a correção entre irmãos. E por isso a primeira coisa antes da correção é que eu tenho que ter um laço forte de amizade com essa pessoa. Preciso ter uma abertura, preciso ter um lugar para chegar. Já escutaram aquela parábola do remendo novo em roupa velha? Se você pega um remendo novo e coloca na roupa velha, o que vai acontecer? O pano novo repuxa o velho e você perde o remendo e a roupa. Mais ou menos assim. Assim também, quando eu me coloco como a palmatória do mundo. Começo a apontar, você está errado, aquele está errado, aquele ali está errado, aquela lá está errado, aquele ali faz errado, aquele lá fala errado, aquele ali... Meu Deus, né? Um cristão assim é uma metralhadora giratória de dedo indicativo. Horroroso. E a gente perde o irmão. A causa final, a finalidade é ganhar o irmão. Então, em primeiro lugar, laços fortes. E o que significa isso? Significa que, mesmo que eu discuta um pouco contigo, mesmo que eu não concorde com tudo que você diz, mesmo que nós tenhamos as nossas diferenças, os laços entre nós permanecem. Isso são laços fortes. Se for o tipo de relação em que, se a pessoa discordar, eu não quero nunca mais olhar na cara dela, melhor calar e rezar. E é isso que nós precisamos, né? Eu usei o exemplo na primeira homilia, vou usar de novo, está aqui o nosso seminarista, né? Uma vez eu escutei dos padres velhos, e agora que estou ficando velho, eu tenho que falar para os padres novos, né? Eles diziam assim: quando você chega numa comunidade, e aquela comunidade está ferida, está armada, está pronta para pegar o próximo padre que chegar, né? Porque está ferida. O que o padre tem que fazer? Entrar e derrubar o muro com o pé? Não. O padre tem que sentar e rezar. Eu tenho que chegar diante do meu irmão e esperar. É a hora do padre sentar para atender confissão. É a hora do padre visitar as casas. É a hora do padre conversar com as pessoas. Chegar no momento da dor, não é? Porque às vezes o muro está levantado. Para eu entrar, eu tenho que ter uma brecha. E é a brecha da caridade. É a oportunidade do Espírito Santo. Quando calar e quando falar? Fale quando você encontrar o caminho do amor. São Paulo, hoje, na segunda leitura, reforça isso. Ele começa dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. E ele continua: qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Se você, na sua família, no seu trabalho, nas suas relações de amizade, tem algo a dizer ao teu irmão, preste atenção. Se há um caminho aberto, se há uma brecha no muro, se não houver, cala e reza. Espera. O Espírito Santo dará essa oportunidade. E é assim. Porque senão, meus irmãos, aparentemente,
Nós somos como que se fôssemos inimigos uns dos outros e eu tenho que vencer o meu irmão. Não é assim. Pelo contrário, se o meu irmão pecou contra mim, se o meu irmão está fora da verdade, se ele está no pecado, com muito mais razão eu devo amá-lo e ajudá-lo a se levantar. É assim. Calma, nós não somos inimigos uns dos outros, somos irmãos. Nosso inimigo é o demônio. Às vezes nas redes sociais a gente vê isso, né? Aquelas discussões entre partidos contrários, o que seja, e aquele que vence posta um vídeo no YouTube, como se fosse uma cabeça de um troféu pendurada na parede. Cuidado com isso. Tem gente que acha que é mais católico porque tem mais cabeças penduradas na parede, como troféus, né? Venci esse, venci aquele, falei mal desse, falei mal daquele. Deus me livre. O verdadeiro católico não é o que tem cabeças penduradas na parede, como troféus. O verdadeiro católico é aquele que ganha o irmão. Ninguém vai te agradecer por isso. Não vai estar na sua linha de tempo da sua rede social, nem na sua página de YouTube. Mas o pai que está no oculto te agradecerá, porque é um filho resgatado. Pensa nisso. Jesus diz no Evangelho: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Antes de qualquer coisa, que ele te escute. Vamos então à segunda parte. E como, padre, que eu tenho que falar com meu irmão? Tem um versículo da primeira carta de São Pedro que é um verdadeiro manual. Diz assim: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Continua São Pedro: fazei-o, porém, com mansidão e respeito e boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. É assim. Precisamos ir com muito respeito, com mansidão, boa consciência. Em 2005, Dom Alberto Taveira, que atualmente está em Belém do Pará, como arcebispo, pregou um retiro para nós seminaristas. E ele dizia isso. Ele dizia: vocês vão ser padres, aprendam. Quando você escutar uma pessoa, e vem a pastora da escuta, né? Quando vocês escutarem uma pessoa, escute como um filho que ouve um pai muito amado. Como é que um filho escuta um pai? Às vezes já idoso, não é? Mas muito amado. Pois assim. Quando vocês forem falar alguma coisa, falem como um pai que ama muito seu filho. E entre esse pai e filho estará o Espírito Santo, que é o amor. A lógica da Trindade não é a lógica que faz inimigos, é a lógica que nos chama a ser irmãos. Como? Com amor. Um dia Deus também te perguntará, como perguntou para Caim. Caim tinha matado seu irmão Abel? E Deus perguntou para ele: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? É dele que nós temos que nos preocupar, né? E eu termino a reflexão, como prometi, né? Com as 3 promessas que a palavra de Deus hoje faz àquele que viver retamente a correção fraterna. Primeira promessa, na primeira leitura: tu salvarás a tua vida. Segunda promessa no Evangelho: tu ganhaste o teu irmão. Terceira promessa: se 2 de vós estiverem de acordo, ou seja, em concórdia, né? Na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido pelo Pai. Meu Deus, por que às vezes a gente acha que as nossas orações não são ouvidas? Porque parece que às vezes que a própria oração da igreja parece que às vezes não é ouvida. Será que é porque existem divisões entre nós? Será que é porque nós ainda não entendemos onde está o nosso irmão? Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, cumprindo o exemplo, né, de São Pedro, fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.